Os rankings no pós-rodada de Copa do Brasil são os mais difíceis de montar, até porque esses times aqui, por exemplo, nem entraram em campo. Os adversários de São Paulo e Atlético Mineiro, claro, né, são inferiores tecnicamente. E fora que a gente tá falando de um jogo que dura 180 minutos, o que interfere diretamente na postura dos times. Dito tudo isso, tá na sua tela o ranking dos 10 melhores times do Brasil pós 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente roda a página agora para conhecer os 10 piores times do Brasileirão, sempre com base em campo, bola e momento vivido. Impossível a gente abrir com qualquer outro time que não seja o Palmeiras do Abel Ferreira, o time que simplesmente tá em queda livre no nosso ranking. Só pra você ter uma ideia, depois da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras era o vice-líder e hoje tá aqui. E recentemente a gente falou sobre dois problemas, né? Como esse time vinha mal fora de casa e a pouca produção ofensiva. Nas últimas 5 partidas, o Palmeiras marcou gols só em uma delas, e também o Palmeiras não vence fora de casa há praticamente 2 meses, desde aquela goleada contra o Galo. E muito tem se falado sobre a postura covarde do Abel Ferreira diante do Flamengo no Maracanã, só que eu tenho muito problema de verdade em usar essa palavra, até porque a pessoa que tá chamando o Abel Ferreira de covarde hoje é a mesmíssima pessoa que lá em 2021, depois do Palmeiras jogar para não perder contra o Atlético Mineiro em casa e se classificar no jogo da volta lá no Mineirão com o gol qualificado, essa pessoa lá atrás estava chamando o Abel Ferreira de estrategista. Se o Abel sempre tem um plano, uma coisa é fato, o plano dessa vez não rendeu o resultado. Mas eu te faço uma pergunta, será mesmo que se o Gustavo Gomes não tivesse entregado o segundo gol de bandeja, um passe no pé do Pedro, o barulho seria tanto? E junto com essa pergunta eu aproveito para apresentar o Flamengo, que é o nosso terceiro colocado desse Power Ranking, e claro, passar as minhas impressões desse Flamengo 2, Palmeiras 0 no Maracanã, um jogaço do Flamengo do Tite. Eu vi um Flamengo que, diferente das suas 2 últimas partidas contra Vitória e Atlético Goianiense, entendeu que contra o Palmeiras do Abel Ferreira em um jogo de mata-mata, antes de qualquer coisa era preciso competir. E foi exatamente por esse motivo que, pelo menos na minha opinião, a diferença entre os dois times ficou tão escancarada. O Palmeiras, principalmente sem bola, não competiu e o Flamengo fez 23 minutos impecáveis. E por que eu falo 23 minutos? Porque foi justamente quando o Cebolinha se lesiona e entra o Luiz Araújo. Luiz Araújo que fez uma partidaça, é verdade, mas demorou um pouquinho para se encontrar, e o Flamengo para se encontrar com ele. O Everton Cebolinha estava fazendo uma fumaça danada pelo lado esquerdo, explorando o corredor do Gia. E aí então, depois da entrada do Luiz Araújo, o Palmeiras conseguiu se compactar bem. E o que comprova o que eu tô falando é justamente que, depois daquele início avassalador, a outra e única finalização do Flamengo no primeiro tempo foi só quase aos 40 minutos. E o Flamengo volta melhor do intervalo, chega ao gol, e aí eu preciso tirar o chapéu, aliás, continuar tirando o chapéu pro Gerson, aquele passe que ele encontra pro Luiz Araújo, dá assistência pro Pedro quase dentro do gol, uma coisa maravilhosa, uma coisa de Gerson mesmo, algo que só um jogador extra classe pode fazer. E aí então o Flamengo baixa suas linhas, chama o Palmeiras pra dentro da sua defesa, o Palmeiras com muita dificuldade, mas o Flamengo também não criou nenhuma chance flagrante, até de fato o gol entregue pelo Gustavo Gomes e com uma colaboração gigantesca de Zé Rafael e Richard Rios, que simplesmente pararam na jogada. E aí então, com 2-0 no placar, o Flamengo, que eu até achei de verdade que tinha sentido um pouco o cansaço, o que é absolutamente natural, né, por ter pressionado tanto no primeiro tempo e até mesmo no começo do segundo, sentiu o cheiro do sangue. E aí depois, quando o Flamengo sente o cheiro do sangue, amigão, esquece o cansaço, vai pra cima, e aí sim poderia ter goleado o Palmeiras, tá? Até mesmo um 4-0, eu acho que não seria absurdo nenhum. Teve uma belíssima defesa do Everton, uma indecisão ali do Wesley, mas sobre isso, aliás, sobre esse jogo inteirinho, tem uma análise maravilhosa que o Felipe fez, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Próximo jogo do Palmeiras, adivinha só você, lógico que vai ser fora de casa contra o Internacional, onde o time do Abel Ferreira não vence desde 2021 e, aliás, historicamente, né, o Palmeiras tem dificuldade em vencer o Internacional no Beira-Rio. Já do lado do Flamengo, vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, jogo dificílimo, São Paulo deve ir com força máxima, exceção feita aí ao Luciano, que recebeu o 3º cartão amarelo e tá suspenso desse jogo. O Flamengo deve poupar alguns jogadores, claro, não tem nada resolvido ainda contra o Palmeiras, apesar da vantagem ser muito boa. O torcedor do Flamengo pode se apegar ao fato do elenco do Flamengo de fato ser um elenco muito recheado e, claro, o time do Tite é o melhor visitante do Brasileirão.
Depois de 4 jogos sem vencer, mas principalmente, né, jogando bem abaixo do que pode, o Bahia, é bem verdade, ampliou essa série sem triunfos para 5 contra o Botafogo. Só que, diferente dos outros jogos, enfim, o Bahia voltou a jogar bola. E talvez a postura do Bahia de se conformar com o resultado e abaixar suas linhas no segundo tempo, talvez essa postura seja questionável. E eu sei que ela foi questionada pelos torcedores do Bahia justamente por conta do que o time conseguiu produzir no final do primeiro tempo, né, com bastante volume ofensivo, inclusive chegando ao gol de empate nos acréscimos. Só que, de verdade, eu não consigo julgar, até porque depois da sequência que a gente estava falando aqui, né, uma sequência horrível, com um desempenho bem abaixo, é óbvio que a confiança dos caras tava lá no chão. E também a gente não pode esquecer aqui que a principal característica do Botafogo é um time que gosta de jogar em transição, que é muito vertical, inclusive exigiu boas defesas do Marcos Felipe. Por conta de tudo isso aí, eu não consigo julgar a estratégia do Rogério Ceni no segundo tempo. E claro, a gente precisa falar aqui que o jogo de volta agora, com esse 1 a 1 na ida, tá completamente aberto. Eu não acho que tem nenhum favorito, tá? Dá um ligeiro favoritismo pro Bahia por jogar em casa. Pra mim é 55-45, mas eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Antes disso, é claro, não tem como esquecer que o Bahia enfrenta o Fluminense e pra mim não tem discussão, tá? O Rogério Ceni precisa poupar para que o Bahia possa chegar a 110% se possível na semana que vem contra o Botafogo. Por outro lado, o Fluminense já poupou, mas poupou no jogo da Copa do Brasil contra o Juventude, que os caras perderam de virada, até porque vocês sabem muito bem que a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro é muito crítica, mas mesmo assim, mesmo o Bahia com time misto, jogando fora de casa, contra o Fluminense completo, é um início de trabalho do Mano Menezes no Flu. Esse time já oscilou contra o Juventude e de verdade ninguém me garante que o Fluminense não pode oscilar de novo. O São Paulo, pra mim, é aquela história que eu venho batendo na tecla. Semana sim, semana também. O 11 inicial do Luiz Ubeldia é muito forte, é capaz de bater de frente contra qualquer time do Brasil. O problema do São Paulo é quando tem que poupar. Sobre a partida contra o Goiás, eu nem vou entrar tanto assim no detalhe, até porque o São Paulo, pra mim, confirma um óbvio favoritismo. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia ter sido mais tranquilo, mas a partida se desenvolve muito bem a favor do São Paulo depois da expulsão do jogador do Goiás, e aí sim o time consegue traduzir a superioridade em gols. Destaque para mim a atuação do Luiz Ubeldia, que vê que o Bobadilla tá um pouco apagado, tira ele, coloca o Eric entra muito bem, e aí também o Luiz Gustavo foi um dos destaques individuais para mim, assim como o Ferreirinha, um dos melhores em campo, e não tem como a gente deixar de fora os dois caras que basicamente decidiram a parada, né? Luciano e Calleri, mais uma vez, importantíssimos pro São Paulo. O problema é que na partida anterior contra o Fortaleza, justamente para conseguir escalar a força máxima contra o Goiás, encaminhar a vaga, o Luiz Ubeldia teve que poupar alguns titulares, e aí ficou escancarado que quem vem do banco de reservas não consegue manter o nível, e o São Paulo cai demais em rendimento. Foi assim no jogo contra o Vasco, que o São Paulo foi goleado, e também na partida contra o Cuiabá. Quando o Ubeldia tem que mexer, o São Paulo normalmente perde. E hoje, detalhe, a janela de transferências está aberta, e tá faltando para mim a diretoria se movimentar um pouquinho mais, ter mais ideias nesse mercado. Até o momento só chegou o Marcos Antônio, que ainda não estreou. O São Paulo monitora a situação de Alexandre, pode ser que chegue Thiago Mendes ou então o Paul Fernandes, mas enfim, eu acho que ainda é muito pouco para um time que precisa de profundidade de elenco, para que o São Paulo possa brigar nas 3 frentes. O Fortaleza só desce no nosso ranking porque não jogou, até porque se tivesse jogado, muito provavelmente teria jogado bem e poderia até, quem sabe, ser o líder do nosso ranking. E por que não, né? Nos últimos 5 jogos o Fortaleza ganhou 4 e empatou 1. E é verdade que o São Paulo estava desfalcado, mas o Fortaleza também, sem Tinga, Pochettino e Lucero, 3 pilares dessa equipe do Juan Pablo Vojvoda. Mas é aí que tá, se o Fortaleza entrar em campo com um uniforme genérico, você sabe que é o time do Fortaleza. Porque a gente tá falando de um time que tem uma ideia muito bem traçada, mas principalmente executada pelos seus jogadores. Hoje, talvez o Fortaleza tenha, dentre todos os times do Campeonato Brasileiro, o contra-ataque mais eficaz. E não à toa, o primeiro e único gol contra o São Paulo surge de um pênalti. Um pênalti que surgiu de um contra-ataque pelo lado esquerdo com o Breno Lopes, que inclusive fez mais uma boa partida com a camisa do Fortaleza. Eu preciso também destacar o Renato Kaiser, que na ausência do artilheiro do time, Lucero, bate no peito
feito, chama a responsa, converte o pênalti logo no comecinho da partida e aí o jogo ficou muito desenhado pro Fortaleza. Elogiar o João Ricardo é chover no molhado, já falei aqui, pra mim o melhor goleiro desse campeonato brasileiro. Ele faz uma defesa importante numa finalização do Ferrarese ali por volta dos 20 minutos depois de uma jogada de bola aérea do time do São Paulo. E também goleiro bom não tem jeito, né? Tem que ter sorte. Claro que eu tô falando sobre as duas bolas na trave do time do São Paulo, só que assim, fique bem claro que na minha opinião, um gol de empate do São Paulo seria muito mais uma punição ao Fortaleza do que de fato um mérito do time do Zubeldia. Até porque o São Paulo parou num Fortaleza muito compacto e trave por trave também teve a trave do Hércules. Nessa rodada agora, Fortaleza contra Cruzeiro, dois dos melhores mandantes, inclusive em pontos ganhos o Fortaleza tá acima do Cruzeiro, obviamente com menor aproveitamento, porque o Cruzeiro tá 100% jogando no Mineirão. O detalhe aí é que a partida não vai ser no Mineirão, tá? É em Cariacica, a antiga gestão do Cruzeiro vendeu esse mando de campo, ou seja, os dois times jogam fora de casa e aí então eu aproveito pra ficar no muro um pouquinho e falar que não tem favorito, tá? 50-50, um time é o nono melhor visitante, o outro é o 12º, então tá tudo igual. O Atlético Mineiro não foi melhor que o Corinthians, mas venceu na Arena MRV. A partida contra o CRB foi completamente bizarra, né? O CRB já tinha mostrado que era um time carne de pescoço contra o Fortaleza na final da Copa do Nordeste, mas esse jogo contra o Atlético Mineiro foi outro patamar, né? O time abre o placar, faz o 2-0 logo no comecinho e aí parecia que o CRB ia comandar a partida, mas o Atlético Mineiro voltou para si e aí sim teve as melhores oportunidades e na minha opinião deveria até mesmo ter virado o jogo, né? Teve uma oportunidade incrível perdida sem goleiro pelo time do Galo. Dito isso, um time que agora engatou uma sequência de 5 jogos sem derrotas, importantíssimo, 3 vitórias, 2 empates, importantíssimo para a confiança desse time que vai ter a confiança assim um pouquinho ou talvez até um pocão abalada pela ausência do Hulk nos próximos jogos. O Hulk foi substituído ainda no primeiro tempo, um problema na panturrilha foi detectado, confirmado pelo Atlético Mineiro, segundo a apuração do GE é um problema que não é simples, então o Hulk deve perder pelo menos aí 3 partidas. A gente fala sobre jogos contra Criciúma, volta contra o CRB obviamente e também um clássico importantíssimo contra o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro 100% de aproveitamento no Mineirão e o Hulk nessa sequência de 5 partidas, não só o jogador mais importante desse time como um todo, mas nessa sequência aí o Hulk participou ativamente de 5 dos 9 gols marcados pelo time do Gabriel Milito. Vamos ver como esse time reage a essa ausência, mas de qualquer forma eu acho que o Galo, desde a volta dos jogadores, né, dos desfalques todos, seja por DM ou então Copa América, o Galo vem numa crescente. Eu acho que o Galo tem tudo para vencer o Criciúma fora de casa. Criciúma que tá entre os piores mandantes, é o 6º pior mandante desse campeonato brasileiro. O Galo, como eu falei, para mim vem em evolução como um coletivo e para mim é o favorito. O Atlético Paranaense é o nosso 10º colocado dessa semana e sim, é verdade, o time vem de 3 vitórias consecutivas, mas eu quero destacar alguns pontos. Contra o Cerro Porteño, eu acho que o Atlético simplesmente confirmou o seu favoritismo contra um time que se mostrou ter muitos problemas, principalmente com bola. O Atlético no segundo jogo, né, na partida de volta, marca um gol logo no início, então facilita muito a vida, óbvio, mérito do Atlético Paranaense, mas aí então, contra Cuiabá e principalmente nessa partida mais recente de Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, eu acho que o que dá pra gente de fato destacar sobre esse Atlético Paranaense é a eficácia do time e nada além disso. Óbvio, é um início de trabalho do Martin Varini e é muito importante vencer, até porque arrumar a casa quando o time tá vencendo é muito mais fácil e o Varini pra mim é um técnico sim promissor, mas eu quero ver um pouquinho mais. Esse algo a mais pode vir logo agora, tá? Contra o Grêmio, jogo em casa, onde o Atlético Paranaense é muito forte, venhamos e convenhamos que o Grêmio é bem fraquinho, né? Tanto que não venceu nenhuma partida como visitante nesse campeonato. O Juventude, como a gente trouxe na semana passada, vinha de uma boa sequência em termos de resultado e desempenho, jogando como mandante é verdade, mas fora de casa, em Brasília, lá no Mané Garrincha. A grande expectativa da torcida e desse grupo de jogadores era o retorno ao Alfredo Jaconi, onde o time ainda estava invicto no Campeonato Brasileiro. E eu falo estava invicto porque enfrentou um Criciúma que não vencia há 5 rodadas, mas com uma boa atuação do Bolazzi, o Criciúma venceu e convenceu em Caxias do Sul.
Sul. O Jair Ventura falou que não era terra arrasada por conta daquela derrota e tudo mais, e acho que isso fica comprovado agora nessa vitória de virada do Juventude contra o Fluminense no jogo de ida da Copa do Brasil. O Fluminense que mandou a campo só 4 jogadores considerados titulares, obviamente pensando na próxima partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, só que o Juventude não tem nada a ver com isso e aproveitou o apagão, principalmente no início do segundo tempo, de uma equipe ainda em construção. É essa a situação hoje do Fluminense. Eu quero destacar especificamente no Juventude 3 caras que são importantíssimos para esse esquema do Jair Ventura, né? Que é um esquema mais reativo, mais de transição, defesa-ataque bem rápido. Esses 3 caras que aparecem aí na sua tela, Eric Farias, Jean Carlos e também o Lucas Barbosa, são importantíssimos para esse esquema funcionar. Caras que, se não forem poupados, vão ser importantíssimos também no próximo jogo, contra o Corinthians fora de casa. Se fosse em campo neutro, eu diria que o Juventude hoje joga mais bola, tem mais coletivo do que o Corinthians do Ramon Dias, que também é um trabalho em construção. Só que por ser na Neoquímica Arena e pelo Juventude ser o pior visitante desse Campeonato Brasileiro, eu acho que o favoritismo tá do lado do Corinthians. A sequência de 8 jogos de invencibilidade do Botafogo, que é o nosso segundo colocado dessa semana, foi quebrada pelo Cruzeiro. E é lógico, né? Em uma partida em que o Cássio fez 10 defesas. Essa aí é a explicação mais simples para uma derrota por 3-0. Mas eu já te adianto que não foi só isso. E é verdade, a gente precisa sim colocar na conta os desfalques do Botafogo, seja por lesão, suspensão ou até mesmo opção. Mas eu acho que esse resultado negativo passou demais pelas escolhas do Arthur Jorge, que escalou um Botafogo do meio pra frente muito pesado e entendeu que a melhor estratégia era pressionar a saída de bola do Cruzeiro, e essa estratégia aí se provou ser errada logo no início do jogo. E o que começou errado, terminou errado, e essa aí foi a única partida do Brasileirão até aqui que o Botafogo não marcou gols. Um jogo pra esquecer, mas que possibilitou que o Botafogo chegasse inteiro fisicamente pra enfrentar o Bahia. Confesso que depois do empate contra o Bahia, eu não entendi muito bem o motivo das vaias por parte da torcida do Botafogo. Depois, eu vi na coletiva do Arthur Jorge, até ele mesmo concordou, né, que os resultados recentes são merecedores dessas vaias. E aí, tudo bem, até porque no quesito campo e bola, nível de futebol apresentado, o Botafogo contra o Bahia, na minha opinião, fez um bom jogo. Foram 15 minutos completamente avassaladores que o Botafogo dominou o Bahia e chegou ao primeiro gol, e aí sim, o Bahia consegue equilibrar as ações e merecidamente chega ao gol de empate no final do primeiro tempo, só que aí então, na segunda etapa, pra mim, o Botafogo foi superior e por esse segundo tempo merecia levar uma vantagem lá pra Fonte Nova. Inclusive, eu já tenho até um nome pra esse segundo gol do Botafogo aí, deveria ter saído com o Igor Jesus, que jogou muita bola. E aliás, eu fiz uma análise completinha sobre esse jogo e vou deixar aqui no card pra vocês. Mesmo com o Arthur Jorge mandando um mistão pra enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa, eu não consigo imaginar nada diferente de uma vitória. Bem verdade que o Atlético Goianiense amassou o Vasco, mas mesmo assim só empatou. A gente tá falando do pior mandante do Campeonato Brasileiro, que até quando joga muito não consegue vencer, contra o segundo melhor visitante. Pra mim é ganhar ou ganhar. Mesmo sem ter jogado no meio de semana, é impossível tirar o Cruzeiro do topo do nosso ranking. Claro, pelo menos na minha opinião, porque eu ainda tô muito impactado pela vitória. 3-0 contra o Botafogo em pleno Newton Santos. O Cruzeiro fora de casa finalmente conseguiu se impor contra o seu adversário. E logo o líder do Campeonato Brasileiro, e essa imposição aí passa demais pelas convicções do Fernando Seabra, né? Não tem jeito. Ele sem o Zé Ivaldo promove a entrada do Villalba na zaga e o Villalba vai muito bem. Com a volta do Álvaro Barreal, ele não inventou não e mandou pro meio-campo que ele tem de melhor hoje no Cruzeiro. O trio tem que ser Lucas Romero, Matheus Henrique e Álvaro Barreal. E lógico, impossível a gente não falar sobre o Matheus Pereira, que jogou soltinho, né, com muita liberdade para flutuar, e acho que o mapa de movimentação dele deixa isso escancarado. Participa pelo lado esquerdo, costurando com Lautaro Dias, por dentro, pela direita, um jogador muito inteligente que sabe quais espaços ele tem que ocupar em campo, e para mim, hoje é o melhor meia do futebol brasileiro. Só que é lógico que eu também não posso deixar de falar sobre o repertório desse time do Cruzeiro.
Cruzeiro, que chega ao primeiro gol com uma troca de passes, atraindo a pressão do Botafogo, com quase 1 minuto de posse. A bola passa de pé em pé, até chegar no William, o lateral direito do time, que faz o gol. Aliás, faz uma partidaça dele pelo Cruzeiro. Ou seja, um time que joga com a bola no pé, mas se precisar também sair em transição, em contra-ataque rápido, sabe fazer. E provou isso no segundo gol, o gol do Lautaro Dias, o primeiro dele com a camisa do Cruzeiro. E aí então eu acho que o terceiro gol, marcado pelo Barreal, é a coroação, não só do Barreal, que vem jogando muito bem, mas principalmente a coroação do Fernando Seabra, que claramente consegue extrair o melhor dos seus jogadores. E não, tá? Eu não tô esquecendo da partida de almanaque que fez o Cássio, mas uma coisa é fato, pelo menos na minha opinião, as defesas espetaculares do Cássio não diminuem a atuação do Cruzeiro e muito menos o atropelo que foi contra o Botafogo, e sim engrandecem o que faz o Fernando Seabra no comando desse time, que conseguiu montar uma equipe muito competitiva, mas acima de tudo coletiva. Tá na tela de vocês então os 10 melhores times do Brasileirão pós-Copa do Brasil e pré-21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas bora rodar essa página aí, porque eu já justifiquei um por um, e aqui a gente mostra os 10 piores times do Brasil, com destaque bem negativo pro Vasco da Gama, que simplesmente foi engolido pelo Atlético Goianiense. Quaisquer dúvidas, reclamações e sugestões aqui nos comentários, depois de você deixar o seu like e, claro, se inscrever no nosso canal.